Annalise Michael, nascida em 1952, era uma menina piedosa de uma família fortemente católica. Ela fazia parte da igreja e cumpria com suas obrigações cristãs. Quando a comunhão na mão foi introduzida, instintivamente sentiu que isso estava errado, então ela parou de ir à sua paróquia e procurou outra. Também foi uma época em que muitos clérigos pararam de acreditar em muitas doutrinas, por exemplo, a existência de demônios. Foi uma época de dissensão em muitas partes da Igreja Ocidental. A rebelião contra a encíclica Humanae Vitae, 1968, foi extensa, e muitos outros ensinamentos foram questionados e desprezados. Poderíamos chamar este período de uma confusão diabólica. Infelizmente a confusão tenderia só a aumentar. Por isso chamo a todos que estão assistindo a esse vídeo a rezar muito pela nossa igreja. Annalise Michael teve uma visão de Nossa Senhora aos 20 anos. Nossa Senhora perguntou se estava disposta a sofrer muito pelos jovens e pelo clero alemão. Ela concordou. O sofrimento estava em uma forma de possessão demoníaca. Ela seria uma alma vítima. Annalise foi mostrar à Alemanha e ao mundo que os demônios realmente existem. Ao longo de sua possessão, ela orou, foi à missa, rezou o rosário e recebeu os sacramentos. Já desde o início surgiu uma situação perturbadora. Durante o exorcismo, realizado de acordo com o ritual romano, os demônios começaram a falar sem sequer serem questionados. O padre Hans aproveitou imediatamente a oportunidade para revelar a identidade dos demônios que possuíam o corpo da jovem e oprimir sua mente. O primeiro não foi outro senão Lúcifer, Satanás. Depois, a legião que foi acompanhada por algumas almas condenadas, como Judas Iscariotes, Adolf Hitler, Nero, Caim e Fleischmann, o sacerdote católico que fez atrocidades. E durante seus exorcismos, Lúcifer e as outras entidades diabólicas foram forçados a revelar que foram eles que causaram e inspiraram as reformas religiosas. O que Lúcifer disse? Eu quero conquistar a terra para mim, enquanto isso eu faço um espólio rico, estou enchendo meu reino, eu tomo tudo o que posso tomar, eu preciso convencê-lo disso. A maioria deixou o Nazareno, que tolos, aqueles que ainda são fiéis são um pequeno rebanho. Eu levei Judas comigo, ele está sempre ao meu serviço, ele está condenado, ele poderia ter se salvado, mas ele não seguiu o Nazareno. Os inimigos da igreja nos pertencem. Oh, se você tivesse uma ideia de como as coisas estão abaixo, no inferno. As crianças visionárias de Fátima viram isto, se você tivesse ideia disso, você estaria ajoelhado dia e noite no tabernáculo. Por que a alta dama me obriga? A alta dama refere-se a Nossa Senhora. O padre Hens pergunta a Lúcifer, você é responsável por heresias, por exemplo as de Kung? Lúcifer responde, sim e ainda temos mais. Lúcifer disse, os sacerdotes devem dizer que eu existo, ou então todos irão para baixo, para o inferno. As aparições de San Damiano, Nossa Senhora das Rosas a vidente Mama Rosa Quattrini em Montechiari, Rosa Mística para a vidente Pierina Gili, são verdadeiras, a igreja não as aprovou, mas esse é o fruto do nosso trabalho. Que legal! Muitos, principalmente os jovens, dormem aos domingos e não vão à igreja. Aquela mulher quer que eles vão à igreja. Rezem em rosário todos os dias. Eu, por outro lado, não. Os fiéis devem confessar regularmente, de acordo com os ensinamentos da igreja. Os anjos da guarda são meus inimigos e os odeio. Se vocês soubessem da importância da água benta nos lares, São José deve ser reverenciado. Cristo sempre perdoa, mas apenas no sacramento da confissão. O aborto é sempre um assassinato. Os embriões não podem vir a Deus. Eles serão salvos pela graça dele, se referindo a Deus, mas nunca serão capazes de vê-lo porque não receberam o batismo. Os nascituros podem ser batizados, mas somente se eles estiverem vivos. Onde quer que uma lei de aborto for aprovada, o inferno inteiro estará a instalar.
Aquela senhora, novamente de referindo Virgem Maria, esmaga a minha cabeça sempre. Nós temos Judas. Agora está ao nosso serviço. Ele está condenado. Ele poderia ter sido salvo, mas traiu o Nazareno. Aquela senhora sempre dizia a Judas que ele tinha que ser obediente e melhorar. Mas ele não a ouviu. Judas tem muitos discípulos aqui no inferno. Você nunca sai. Depois do fim do mundo, o sofrimento aqui aumentará ainda mais. Estamos condenados para sempre. Se você soubesse, que sofrimento! Eu sou líder do sacrílego. Os maçons são meus filhos. Lutamos contra vocês e poderíamos fazer ainda mais se não estivéssemos amarrados. Rezem, rezem, rezem pela salvação das almas. Ela quer isso se referindo a Nossa Senhora. Se você tivesse alguma ideia de quão poderoso o rosário é muito forte contra nós. Não quero dizer isso, mas sou forçado por ordem da alta dama. Devo dizer que o Espírito Santo deve receber mais orações. Você deve orar muito porque as punições estão próximas. Enfim, Deus permitiu que os demônios impedissem Annelise de comer, assim como, ao longo da história, permitiu que carrascos martirizassem suas vítimas, apesar de elas terem rezado e pedido sua libertação. Annelise Michael ofereceu seus sofrimentos a Deus e morreu em 1º de julho de 1976. Uma vez que esses acontecimentos podem ser interpretados como uma forma de participação nos sofrimentos de Cristo, se considerados de uma perspectiva espiritual, a morte de Annelise não representou de modo algum o fracasso do exorcismo. Deve ser entendida da mesma forma que a morte de Cristo. O que pode ser visto como fracasso aos olhos do mundo pode, na verdade, ser um triunfo aos olhos de Deus.